Companheiros e companheiras, vamos iniciar aí a nossa reunião da direção do Partido dos Trabalhadores, convocada especialmente aqui para receber o nosso grande companheiro Arlindo Chinaglia, companheiro aqui que militou também no Sindicato dos Médicos, já é deputado, tem base sólida aqui na nossa cidade de Ribeirão Preto, natural aqui de Serra Azul, é um grande companheiro. Quero agradecer muito a sua presença, viu, Arlindo? Bem-vindo a todos, vamos continuar aí a nossa reunião. Bom dia, companheiras e companheiros. Eu quero agradecer aqui o Fernando Tremura e todos aqueles que contribuíram para que esta nossa reunião acontecesse. Agradecer o Cidinho, que também contribuiu, agradecer aqui a presença do Gândara. Eu fui informado, Tremura, de que seria adequado eu me concentrar num determinado tema, o que não impede que a gente comente, tanto por minha iniciativa, quanto especialmente de vocês, daquilo que cada um tem ou a comentar, ou que tem preocupação, ou para nos alertar, porque o momento brasileiro ele é extremamente grave do ponto de vista dos trabalhadores, do ponto de vista da soberania nacional. E aí o tema que foi pensado é falar a respeito de privatizações e soberania nacional. Não é um tema popular, não é um assunto fácil para se compreender, mas, de qualquer maneira, na minha opinião, tirando o aspecto da prisão do Lula, é o debate principal, é o tema central do Brasil. Por que que é? Porque tanto a reforma trabalhista, que o Gândara fez aqui uma referência passageira, quanto até mesmo a tentativa que eles fizeram da reforma previdenciária e ainda não conseguiram, esses são temas que nós podemos recuperar com o Lula presidente. Agora, a venda dos ativos da Petrobras, estão privatizando a Petrobras sem anunciar. E a Eletrobras, vocês sabem, tem um projeto tramitando na Câmara Federal, já tramitou na Comissão Mista de Deputados e Senadores uma medida provisória, 814, que trata da privatização da Eletrobras, e eu quero falar mais concentradamente desses dois temas, para que, enfim, a gente aprenda aqui coletivamente. Eu quero começar, então, pela Petrobras. No ano de 2010, ainda no governo Lula, houve aquilo que se chama, digamos, aumento de capital votante na mão do Estado brasileiro. Através, digamos, de mecanismos que envolve, de um lado, um valor de 75 bilhões, de outro lado, a União passou de 40% para 48% do capital votante da Petrobras. Por que isso é importante? Porque nós, na época, percebemos que com a venda de ações feitas por Fernando Henrique Cardoso, faltava muito pouco
para privatizar a Petrobras. Foi o mesmo processo onde nós alteramos a lei, que antes era a lei de concessões, e virou a lei de partilha. Qual que é a diferença entre a lei de concessões, que é o que vigorava antes, somente para o petróleo, digamos, que não era da camada do pré-sal? O que era a concessão? Você fazia uma licitação de um campo de petróleo, a empresa, qualquer que fosse a empresa, que pagasse mais, ela recebia aquilo na forma de concessão e ela podia, a partir dali, explorar todo o petróleo ali existente. O que é a lei da partilha? O que eu estou falando aqui não é exatamente, digamos, não é exato, total, mas é pelo menos aproximado para facilitar um pouco a minha tarefa aqui. Quando se descobriu petróleo na camada de pré-sal, para entender o que é a camada de pré-sal, digamos, é fazer um furo não da superfície do mar para baixo, teria que inverter, porque você tem a água, não é? Depois lá no fundo você tem o sal, para baixo do sal é o pré-sal, quer dizer, então de baixo para cima não chegou no sal ainda, é ali que tem petróleo, é ali que tem gás. Bom, só foi possível essa descoberta porque na época do Fernando Henrique Cardoso, a Petrobras fazia investimentos de 5 bilhões. O Lula, em 2005, passou para 10 bilhões. Eu tenho uma tabela aqui que demonstra o tanto que isso foi aumentando até 2015. Eu estou com um monte de papel aqui, mas, de qualquer maneira, eu achei a tabela e eu falei bilhões, mas são bilhões de dólares, ok? Multiplica hoje por quase 4. Bom, então são valores muito grandes que o Lula determinou que se aplicasse em pesquisa. Isso resultou na descoberta do petróleo na camada de pré-sal. É a maior descoberta de petróleo no planeta dos últimos 50 anos. É bom frisar isso. Quer dizer, então o Brasil, em 2012, produzia na camada de pré-sal cerca de 500 mil barris dia. Hoje, a metade do petróleo produzido vem da camada de pré-sal. Aqui eu quero fazer uma pergunta, porque o assunto ele é um tanto árido. É para a gente já começar a pensar no que significa essa descoberta de petróleo. Vocês acham que esse petróleo atrai ou não a cobiça internacional? Vocês acham que o golpe contra a Dilma tem ou não a ver com o petróleo brasileiro? Todo mundo sabe. Eu fiz a pergunta para a gente, então, começar a raciocinar juntos, digamos, do que é que está acontecendo agora e ficar ainda mais claro para todos nós. Bom, o que é que o Temer e o parente, até ontem, antes de pedir demissão, eles vinham fazendo e vão continuar fazendo, lamentavelmente? Eu vou pegar aqui... Bom, eu vou falar de um negócio que fica um pouquinho mais enrolado. Quem é dono do petróleo e do gás não é a Petrobras, é a União, é o Brasil, é o povo brasileiro. Por mais que, equivocadamente ou não, até trabalhadores da Petrobras entendem, ou sentem, melhor dizendo, que a Petrobras é dona daquilo tudo, não é. Portanto, existe uma figura, um tipo de contrato que se chama concessão onerosa. Quando nós mudamos de concessão para partilha, o que mudou? Eu falei da concessão, mas não falei da partilha. É que, primeiro,
a Petrobras passou a ser a operadora única do consórcio que ia administrar, analisar e explorar o petróleo na camada de pré-sal. Ela teria pelo menos 30% daquele consórcio. Então, o governo nosso, do PT, Lula e depois Dilma, nós fortalecemos o papel da Petrobras. Agora, qual é o consórcio que ganha uma licitação de um campo de petróleo? Forçosamente tem que ter a Petrobras, pelo menos tinha, antes de uma lei aprovada pelo Congresso de autoria do José Serra, e ganharia o consórcio que oferecesse mais petróleo para o Brasil. Então não é mais dinheiro, não estava alugando e pagando royalty de petróleo. Você pagava petróleo. Porque significa o seguinte, que a União, ao invés de receber um trocado, ela recebe petróleo para usar quando e da forma e no preço que quiser. Por que isso é fundamental? Porque o petróleo está, digamos, dia a dia diminuindo a reserva mundial. Hoje, quem tem petróleo tem um papel na chamada geopolítica internacional, porque é o seguinte, quem tem petróleo pode impor determinadas condições em qualquer negociação do planeta. Com o desaparecimento gradativo do petróleo, significa que os países que tiverem petróleo terão um poder de negociação em âmbito internacional infinitamente maior. É por isso, e o Lula usou a seguinte frase, nós não queremos o petróleo para gastar como novo rico. O novo rico é o cara que ganha muito dinheiro repentinamente e começa a gastar tudo. Então o Brasil era, digamos, um novo rico. Ele entrou, digamos, entre os primeiros lugares no seleto grupo de países que detêm petróleo. Eu quero fazer o segundo comentário. Muitos aqui sabem, outros podem não saber. A maior reserva de petróleo do planeta está na Venezuela. Então vocês acham que os Estados Unidos está preocupado com a supostamente com a democracia na Venezuela, ou ele está querendo desestabilizar o Maduro para pegar o petróleo da Venezuela? Se alguém de nós tem qualquer dúvida quanto ao Maduro, nós não podemos ter nenhuma dúvida de qual é o papel dos Estados Unidos quando se trata de energia. Porque eles defendem a democracia supostamente o tempo todo. Vocês já ouviram, leram, viram, tanto por parte dos Estados Unidos quanto da mídia brasileira, eles atacarem a Arábia Saudita por falta de democracia, sendo que lá não tem sequer eleições? Lá é um reinado. Então, isso para todo mundo entender, não é que a democracia não é importante, só que os Estados Unidos, ele escreve democracia, não é com C na última sílaba, é com 2 S's e com 2 traços em cima de cada S. Então, os Estados Unidos, eles invadiram o Iraque por causa disso, derrubaram o Gaddafi por causa disso, e agora está, digamos, fazendo a guerra na Síria por causa do petróleo, por causa do gás. Porque ali está em disputa um gasoduto, de um lado tem Síria, tem China, tem Rússia, portanto a parada não é tão fácil assim para os Estados Unidos, do outro lado tem Israel, tem Estados Unidos, tem Arábia Saudita, ou seja, ali é um ponto que historicamente é polarizado, onde os palestinos estão perdendo o seu país, exatamente por causa da disputa do petróleo, onde a resolução da ONU de 1948, que criou também o Estado palestino, além do Estado de Israel, a Palestina, ela poderão daqui a um tempo dar uma faixa de terra, mas o Estado da Palestina está sendo integralmente anexado por Israel. Voltando então para o petróleo brasileiro. Também em 2010 foi feita a chamada concessão onerosa que eu mencionei, mas ainda não comentei. Então, para a Petrobras poder ter o direito de explorar aquele petróleo que é da União, ela pagou
75 bilhões de reais para o governo brasileiro, governo Lula. O que o Lula fez? Ele pegou esses 75 bilhões de reais, ao invés de fazer superávit primário, ao invés de fazer ajuste fiscal, ao invés de fazer qualquer coisa, ele pegou 75 bilhões e comprou ações da Petrobras. Teve uma chamada onde a Petrobras arrecadou 120 bilhões, 75 foi o governo que colocou e se apoderou daquelas ações que eu já comentei, elevando de 40% para 48% o percentual que o governo brasileiro controla. Evitamos a privatização e o risco ali. Só que a concessão onerosa, naquele momento, era para a Petrobras poder explorar 5 bilhões de barris de petróleo que eles chamam equivalente. É BPE, barris de petróleo equivalente. Só que os cálculos é que além daqueles 5 bilhões de petróleo, tem mais 15 bilhões de barris. Portanto, isso, digamos, é o excedente, é o que sobra da concessão onerosa, aquilo que a Petrobras pagou. A Dilma, em 2000 eu preciso ver aqui, mas depois de 2010, ela tentou passar para a Petrobras, porque a Petrobras está na lei, quando for do interesse nacional, ela pode pegar esse excedente da concessão onerosa. O Tribunal de Contas está analisando, e até hoje, já passou 7, 8, não sei quantos anos, e até hoje o Tribunal de Contas não permitiu, e portanto agora com esse governo não terá nenhum interesse. O que eles estão fazendo então? Eles estão pegando a concessão onerosa, que é de 5 bilhões, repito, e o excedente eles estão vendendo para empresas privadas. Então, eu vou aqui, agora eu faço questão de achar, eles venderam um campo de petróleo que é conhecido como a joia da coroa, que é o campo de Carcará. Eles venderam a um preço, o barril de petróleo, de 2 a 3 dólares. Se os geólogos da Petrobras, os engenheiros da Petrobras estiverem certos na estimativa, onde o campo de Carcará tem muito mais petróleo do que aquele que foi estimado, eles terão vendido o barril de petróleo ao preço de uma garrafa de água. Não comprada em aeroporto, comprada num boteco qualquer aqui em Ribeirão ou em Serra Azul. Ou seja, é um crime que eles estão cometendo contra o país. Todo mundo aqui desconfia, sabe de alguma maneira, eu estou tentando traduzir em alguns números, que não é o mais importante. O mais importante é a gente saber que eles estão doando petróleo. E aí vem aquele grande exemplo, que é um péssimo exemplo, que o Michel Temer perdoou, digamos, impostos e arrecadação por 20 anos, que dá um total de 750 bilhões, favorecendo as petroleiras do mundo inteiro. Aí a terceira pergunta que eu quero fazer: vocês acham que o golpe no Brasil teve ou não tratativas anteriores ao golpe para dizer, nós vamos entregar o petróleo brasileiro? Eu não gosto de fazer uma análise, digamos, onde a gente se não apoia em fatos, mas os fatos, eles não aparecem como uma relação direta. Mas eu diria que o nosso julgamento é bem melhor do que o julgamento que fizeram com o Lula, porque ali não tem nenhuma evidência e condenaram o Lula. Então aqui tem todas as evidências. Algum dia, quem sabe, apareça um documento da CIA, como apareceu recentemente, envolvendo o Figueiredo, o Geisel, concordando com o assassinato de mais de 100 pessoas que à época eram presos políticos. Se os militares tratavam aquela circunstância como guerra,
será que cometeram estes crimes de guerra? Porque eles caracterizavam como guerra. Bom, portanto, eu tenho aqui vários dados, que depois aí eu posso até passar aqui por Tremura, para quem quiser ler, mas o essencial é este. Eles estão vendendo ativos da Petrobras, tanto campos de petróleo como os, digamos, excedentes à concessão onerosa que foi feita lá atrás, em 2010. Vou falar um pouquinho agora da Eletrobras. A Eletrobras, para criar o patrimônio que ela tem hoje, custa, em valores atualizados, 400 bilhões. E este governo, que não representa o país, ele vende para arrecadar 12 bilhões. Quando a gente aperta, eles falam, não, ninguém sabe, 12 bilhões vai ser a primeira parcela, ou seja, qualquer que seja o valor que estão querendo entregar, será também uma doação para a iniciativa privada. O caso do petróleo, eu fiz um comentário, eu vou fazer o da energia, que tem uma característica, eu diria, sob determinado aspecto, ainda mais relevante. A energia é o chamado monopólio natural. Ninguém chega aqui na sede do PT e fala, hoje eu quero consumir energia da Eletropaulo. Vai lá e pega e aperta o interruptor da Eletropaulo. Não, hoje eu estou querendo da CPFL. Vai lá e aperta da CPFL. Não. Né? Você vem aqui e acende a luz. Você só tem uma tomada para acender a luz. Por quê? Porque o sistema ele é integrado nacionalmente, e é um bom sistema. A regulação do preço da energia é feita essencialmente pela Eletrobras. Porque se você não tem um sistema estatal, que eu prefiro chamar de público, que regula o preço da energia, você imagina alguém que é o dono da empresa, e se não tiver um sistema que regula, ele vai colocar o preço da tarifa que quiser. Aí você fala, não, mas está muito caro, eu não vou usar. Tem gente que está não usando o gás de cozinha, mas está queimando lenha. No caso da energia, não dá para tocar um país na fase atual da humanidade com lamparina. Bom, quem não tinha luz, o Lula fez o luz para todos. Bom, então, primeiro, é o monopólio natural. Segundo, o que é que vai ser feito com a privatização da Eletrobras? Vamos imaginar que eles consigam. Eles vão fazer um negócio chamado descotização. A Dilma emitiu uma medida provisória 529, quando estava vencendo várias concessões, porque quando você faz uma usina hidrelétrica, ela custa muito dinheiro. Mas depois de 20, 30 anos, ela se paga. Quem paga é a população. Porque no preço da energia vai o custo de construção daquela empresa. Aí a Dilma falou, olha, já que elas foram amortizadas, muitas, amortizadas significa que elas já estavam pagas pelo valor cobrado da tarifa, então ela falou, vamos abaixar a tarifa para quem merece. E ali então ela criou cotas para as empresas, tal empresa vai ter tal cota, a outra empresa vai ter tal cota de geração e fornecimento de energia, mas ficava com o preço regulado. Então você pode ter 10%, mas você não pode aumentar a tarifa do jeito que você quiser. É um acordo onde o poder do Estado se impõe, porque você não está ali para gerar lucro para a empresa, você não está ali também para quebrar a empresa, mas você, se você tem um governo sério, você está ali para potencializar cada vez mais a geração de energia a um custo, digamos, razoável, principalmente para a população, mas também para o setor industrial, para o comércio, para todo mundo que depende da energia. Bom,
Quando eles falam, portanto, que vai haver a descotização, significa o quê? Que eles vão apostar que o mercado vai se ajustar. Acredita quem quiser. O fato é que com a descotização você rompe aquilo que foi estabelecido pela medida provisória 579, portanto, automaticamente vai haver o quê? Aumento da tarifa. Por que vai haver aumento da tarifa? Quem é que vai comprar uma empresa, uma geradora de energia para não ganhar dinheiro? Alguém vai comprar? Não. Qual que é o grave? Eles estão comprando ativos, que eu vou repetir, que custa quase 400 bilhões, por um preço de banana, vão aumentar a tarifa. Eu pergunto para nós mesmos, tem negócio melhor do que este? Pode até chamar de negócio da China, porque quem está comprando o parque energético brasileiro é a China. Porque está certo que a gente até torce para a China, digamos, crescer economicamente e se contrapor aos Estados Unidos. Em poucos anos, a China deverá passar a economia norte-americana. Mas nós não queremos um abraço da China tão apertado que nos mate. E aí, da mesma maneira que a dívida interna norte-americana está na mão do Partido Comunista Chinês, porque foi a China que comprou aqueles papéis, é uma ironia, mas é bom vocês saberem, é a China que nos últimos anos aumentou de forma brutal o investimento, digamos, o seu orçamento militar. É a China que foi para a África, é a China que agora chegou no Brasil. Olha só o diferencial. Quando o Lula estava como presidente, ali foi constituído os BRICS, que todo mundo aqui já ouviu falar. Brasil, Rússia, Índia, China e depois África do Sul. Bom, aí é um mercado de 3 bilhões de pessoas. É um grupo de países. Você tem, por exemplo, a Rússia, Brasil, China. Bom, só falta Canadá e Estados Unidos para serem os 5 maiores do planeta em extensão de terra. Para acabar de resolver, de um lado tem a Rússia, que tem a maior reserva de gás do mundo. E por aí vai. Então, você tem um mercado de 3 bilhões de pessoas, é um clube, digamos, fechado, com poder militar, que ninguém vai se meter a besta. Ou vocês acham que os Estados Unidos vai falar, eu vou invadir a China, ou eu vou invadir a Rússia? Então, ali tem, esse grupo de países tem alimento, tem minério, tem petróleo, tem gás, tem um mercado de 3 bilhões de pessoas. Na minha opinião, foi o lance mais ousado e correto da política externa brasileira. Bom, o que está acontecendo agora com os BRICS? A gente nem ouve mais falar, porque o Lula, com seu... Era o cara dos BRICS. Com a sua capacidade, com a sua liderança, ele colocou o Brasil, portanto, na mesma mesa de quem decide os rumos do planeta. Com a venda do petróleo, com a venda agora da Eletrobras, que eles querem aprovar, nós estamos resistindo, até agora a gente conseguiu impedir, eles vão colocar o Brasil como novamente um quintal dos países desenvolvidos. É por isso que eu comentei no início, de maneira talvez até imprudente, porque quando fala em reforma trabalhista, reforma da Previdência, todo mundo, e eu também, traz um incômodo muito grande. Mas, na minha opinião, isso aqui, vender petróleo, vender Eletrobras, vou falar agora, só de passagem, de uma empresa que foi privatizada na época do Itamar Franco, a Embraer. Estão querendo vender, gente, quando a notícia é que é 90% da Embraer para a Boeing. Bom, mas se é uma empresa privada, por que o Tremura tem que estar preocupado?
simplesmente porque a Embraer, como qualquer empresa de aviação, ela se desenvolve com pesquisa militar, porque é ali que você investe para saber se o avião vai afogar o motor ou não, né? Se o motor é potente na arrancada ou não, se o avião quebra pelo meio ou não, se o avião é ágil ou não, sei lá o quê. E depois vai para a aviação civil para arrecadar dinheiro e volta a investir, porque a disputa tecnológica nessa área é total, ela é mundial. E a Embraer, que foi fundada pela Força Aérea Brasileira, portanto, também desenvolvida com dinheiro público, ela foi vendida na época do Fernando Henrique Cardoso, assim como a Vale do Rio Doce. E agora chegou um governo que consegue ser pior, digamos, na velocidade do que o Fernando Henrique Cardoso na venda do país. Portanto, vender a Embraer não é, digamos, porque tem um negócio chamado Gold Share, que são as ações que o governo pode impedir a mudança de nome, pode impedir a venda, mas o Meirelles saiu rapidamente dizendo: o mercado não gosta de Gold Share. Aí quando vai para vender a Eletrobras, fala: não, vamos ter Gold Share. Então, é uma contradição deles, uma em cima da outra. Aí eu quero fazer, sei lá, a quarta ou quinta pergunta. Nesse debate, seja no Congresso Nacional, seja no movimento sindical, nos movimentos sociais, nós estamos ganhando. Não é porque nós somos ouvidos naturalmente, não, porque o povo brasileiro já sabe. 77% é contra a privatização do sistema Eletrobras. E a Petrobras é uma empresa querida do povo brasileiro. E a gente vive no Brasil uma situação onde os caminhoneiros vão à greve, uma boa parte estimulados, inclusive pela empresa, porque mesmo sendo autônomo, eles dependem da transportadora, como depende a gente do oxigênio, porque é toda uma estrutura de poder. E se ele não atende, por exemplo, na hora que eles estão trabalhando normalmente, eles têm horário para sair e horário para chegar. Se não cumpre o horário, eles são multados. Quem deveria pagar pedágio são as empresas que contratam os caminhoneiros, não pagam. Por que é que aqui em São Paulo se cobra do eixo suspenso, que é uma reivindicação dos caminhoneiros? Porque o Alckmin não quis transferir o custo da não cobrança para os caminhoneiros para quem tem carro. Então a estrutura de poder é sempre igual, ou seja, a corda sempre vai arrebentar para o lado do mais fraco. Mas qual é o problema da greve dos caminhoneiros? Vocês não viram, como ninguém viu, eles reivindicarem melhoria no preço do frete. Se somaram aos patrões para defender redução de impostos. Na hora que reduz impostos, o que vai faltar? Falta dinheiro para o Tesouro, para investir em saúde, educação. Não é assim? Quer dizer, então, eles se juntam, fazem uma greve que para o Brasil, ao invés de melhorar o frete, reduz impostos. E 87% do povo apoiando a greve. É ou não é um fenômeno? Aquela situação. Faz-se uma greve para reduzir o preço de combustível e durante a greve todo mundo pagou bem mais pelo preço de combustível, alegremente. Ou não tão alegremente. Bom, qual é o problema da greve que me incomoda muito? Eles não sabem porque o preço do diesel está tão elevado. Eu não quis falar na primeira fase porque eu quero encerrar com isso. Saibam por que o preço da gasolina, do diesel, aumentou de maneira brutal? Porque o Pedro Parente, o PSDB, o PMDB, essa corja toda, eles desativaram, em alguns casos, até pela metade, as refinarias da Petrobras. Porque o Brasil exportava gasolina, todo mundo aqui sabe, desde quando era criança exportava gasolina, porque o tipo de refino no Brasil e o tipo de petróleo, que não era ainda do pré-sal, gerava muito mais gasolina do que óleo diesel. O Brasil aumentou de maneira brutal a importação
de gasolina e de óleo diesel, porque as refinarias foram contidas, não fazem investimento, não faz o refino, e aí importa quem é que está ganhando dinheiro, além do Pedro Parente, além do Temer, além do Aécio, são aqueles que fazem a importação, a logística, o transporte. E por que que eles, então, com o argumento que estão recuperando a Petrobras, eles começaram a aumentar o preço de gasolina e de diesel semana a semana? Exatamente por causa da variação do dólar em âmbito internacional. Os caminhoneiros não sabem disso. Em nenhum momento nós vimos caminhoneiros fazerem em defesa da Petrobras. Eles reproduzem o famigerado senso comum. Está aumentando porque estão roubando da Petrobras. Que estão. Agora, o roubo maior, eles não conseguem identificar. E aí faz uma greve que coloca o poder público de joelhos, onde você vê policial mentindo. E fala, olha, nós estamos aqui do mesmo lado e tal, para tirar o caminhoneiro da estrada, e vai, conversa, enrola os caminhoneiros. Isso, para nós, serve de lição. Na minha opinião, aí é apenas uma opinião, o apoio à greve dos caminhoneiros é porque, e essa para mim, se for verdadeira análise, é a melhor conclusão que a gente pode ter, por que todo mundo apoia os caminhoneiros mesmo pagando mais caro? Tem uma contradição insanável, aparentemente. É porque os caminhoneiros conseguiram expressar, vou falar bem claro, digamos, o putismo que o povo brasileiro está. Ninguém aguenta mais o governo. Não significa que eles vêm correndo apoiar o PT. Não. Mas significa e explica por que que o Alckmin não sai está em terceiro lugar aqui no estado de São Paulo. Ele está atrás do Lula, está atrás do Bolsonaro. Atrás do preço da gasolina. Atrás dos brancos e nulos. E na frente da polícia também, né? Ele está correndo. Quer dizer, significa que essa raiva que o povo brasileiro difusa, ela foi concentrada num dado momento integralmente contra o PT, contra a Dilma. Tanto é que as maiores mobilizações de massa no Brasil foram contra nós na época da Dilma, porque o golpe ele foi milimetricamente calculado e conduzido. A direita, ela desgraçadamente acertou muito, visando o lado deles na condução política daquele processo. Quem foi o comandante do golpe? A mídia. A mídia. Quer dizer, tem aquela frase que é boa, né? Eu admiro quem tem a inteligência acima da mídia. Antigamente a gente falava acima da média. Quando eu digo que estava tudo concentrado contra nós e está virando, vocês sabem. A gente diz que não acredita em pesquisa quando ela é contra nós, mas a gente nunca questiona a pesquisa quando é a favor de nós. Não é isso? Eu acho que é uma atitude prudente não acreditar, e acho que nós temos o direito de acreditar em pesquisa por causa de quê? Todo o massacre que fizeram contra o PT e contra o Lula, eles imaginavam, acredito, que a gente nunca mais conseguiria se erguer. O PT é um partido que tem falhas. Qual é a igreja que não tem falha? Qual é a família que não tem falha? Qual é a circunstância, às vezes, muito difícil? O PT. Sindicato. Quer dizer, um dia nós vamos ter que nos encarar. Em que sentido? Às vezes a gente passa muito rapidamente sobre a questão do impeachment, os golpistas, a direita, o Lula, na hora, digamos, mais importante, ele fez uma frase boa, mas não é completa. Ele fala o seguinte: nós caímos por causa dos nossos acertos. É verdade, mas falta, digamos, uma parte, na minha opinião. A responsabilidade do golpe é da direita. Alguns erros nossos facilitaram, na minha opinião,
o golpe da direita. Portanto, não é hora da gente fazer um meia-culpa. Não é isso que eu estou falando. Significa o quê? Que nós, cada um de nós, cada um no seu espaço, eu quero agradecer muito as palavras do Fernando Tremura. Acredito que ele falou a amizade, né? Daí as palavras, mas eu estou fazendo a ressalva porque é o seguinte: de fato, se a gente não tiver capacidade de explicar para as pessoas aquilo que está acontecendo, as pessoas não têm nenhuma obrigação de acreditar naquilo que a gente defende. Então, todo mundo aqui, cada um de nós, nós temos que, de fato, estudar, nos preparar para poder fazer o embate e ganhar o embate. Que é o que acontece quando a gente vai dar entrevista. Não é assim? Quem já passou por essa experiência, sempre aparece um Zé Mané qualquer querendo te dar um calor e ali você vai. Então, no fim, acalma. Então, e aqui, de fato, o Tremura tem razão, num sábado, pós-feriado, então ninguém foi viajar, né? Ninguém está descansando, está todo mundo trabalhando, e é assim que eu vejo, portanto, a nossa reunião. E aí eu quero falar um pouquinho do Lula, dar um exemplo para dizer para vocês como é que eu sintetizei a minha opinião sobre o julgamento do Lula. Foi lendo uma coluna do Reinaldo Azevedo no dia 25 de janeiro. Muitos aqui sabem quem é o Reinaldo Azevedo. Para quem não sabe, ele é um cara que foi de esquerda na juventude, é de extrema direita hoje, e é o cara que inventou o termo petralha, que é o pior termo que alguém conseguiu inventar contra nós. Mistura irmão metralha com petista, né? Daí petralha. O que ele escreveu no dia 25 de janeiro? Eu quase decorei aquilo. O conteúdo eu decorei. Primeiro, o Lula foi condenado por algo que ele não foi acusado. Que loucura é essa? E é verdade. Porque o Lula foi acusado pelo Ministério Público, pelo Dallagnol e os outros, de que ele recebeu o apartamento do Guarujá em decorrência de 3 contratos na Petrobras. O Moro escreveu, segundo o Reinaldo Azevedo, eu desconsidero esse aspecto. Na hora que ele desconsiderou, o Moro deixou de ser o juiz natural. Porque o Moro é o juiz natural, aquele que tudo vai para a mesa dele quando se trata de Lava Jato. Lava Jato é Petrobras. Se não tinha nada a ver com a Petrobras, não tem a ver com a Lava Jato, não tem a ver com o Moro. Mas o Moro seguiu juiz do Lula. Aí vem o terceiro aspecto. Se alguém é acusado de desfalcar uma empresa pública ou não, uma prefeitura, qualquer coisa, tem que identificar o chamado ato de ofício. Então chamou alguém de ladrão, ele está sendo investigado e depois vai ser julgado. Bom, mas o que é que esta figura fez? É o ato de ofício. Aí ele escreveu, o Moro, ato de ofício indeterminado. Ao que o Jânio de Freitas, que é um jornalista sério, antigo, ele é do Conselho Editorial da Folha, eu estou falando que ele é sério. E estou dizendo onde é que ele trabalha. Nem a Folha consegue demiti-lo. Ele escreveu o seguinte: ato de ofício indeterminado é igual a inexistente. Aqui deve ter algum professor de português, é pior do que sujeito indeterminado. Cadê o sujeito na frase indeterminado? Não tem. Então, ato de ofício indeterminado não tem. Mas o que é que prevaleceu para a gente entender e protestar? O Lula foi condenado porque teve corrupção na Petrobras. Mas tem desde quando a Petrobras foi constituída, provavelmente. Do Fernando Henrique para cá, com certeza. O Barroso falou isso, o primeiro delator. Aí eles condenaram o Lula por ter sido aquele que assinou a nomeação dos diretores da Petrobras.
significa que, digamos, a tese que condenou o Lula é a teoria do domínio de fato. É mais ou menos o seguinte: um filho, uma pessoa qualquer, vai presa porque cometeu qualquer crime, tem que prender o pai e a mãe também, porque foram eles que fizeram o filho. Essa é a tese, concorda? Porque se o Lula assinou a nomeação, porque a lei impõe que ele assine, imagina se um prefeito qualquer vai preso porque um secretário ou um terceiro escalão roubou. Não sobra um governador, um prefeito, um presidente da República no mundo. E fecha então com a última pergunta nesse momento, que é: o golpe foi dado para quê? Para duas coisas: aplicar um programa que ninguém votou, que é esse de privatização. Se alguém tem dúvida de o tanto que ia ser ruim, o que a Argentina fez com o Macri? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, privatização. A Argentina acabou de ir para o FMI para pegar 30 bilhões de dólares. Aqui está fazendo privatização, reforma trabalhista. Vão tentar fazer ainda, na minha opinião, a reforma da Previdência, apesar que o Temer está para lá de morto. E por que o Brasil não vai para o FMI? Sabe por que não? Porque o Lula recebeu o Brasil com 35 bilhões de dólares como reserva cambial. É como se fosse o dinheiro em caixa para garantir investimento. Deixou, no final, com a Dilma, 370 bilhões de dólares em caixa. A única coisa que esse governo não fez, porque o Meirelles é um cara do mercado, foi torrar as reservas cambiais, porque na hora que torrar a reserva cambial, os investidores, os assim chamados investidores, eles fogem do Brasil como o diabo foge da cruz. Então, eles deram o golpe para fazer esse programa, estão entregando o Brasil e para impedir o Lula de ser candidato a presidente. Bom, gente, muito obrigado, me perdoe que eu acabei falando demais, mas foi para mim um prazer, espero que seja útil para vocês, como é para mim, tá? Um abração. Bom, em primeiro lugar, eu quero mandar um grande abraço para todos aqueles que militam, trabalham e fazem da Rede PT um instrumento de formação, de divulgação e de estímulo a todos nós que militamos no PT e na esquerda brasileira. E aí eu quero então registrar que essa ideia que o Zé Alfredo teve e, portanto, isso repercute em toda a Marco de Ribeirão, sem dúvida, tem feito desse instrumento uma oportunidade para muitos que sem a Rede PT não têm acesso a informações relevantes. Portanto, é com prazer que eu estou fazendo aqui essa breve gravação e nós acabamos aqui de fazer uma reunião na sede do PT em Ribeirão Preto e o debate se concentrou mais em temas extremamente relevantes, que é um programa de privatização deste governo golpista no qual ninguém votou, e ao mesmo tempo isso fere a soberania nacional e repercute naquilo que nem os caminhoneiros talvez tenham entendido plenamente, que é no preço de combustível, no preço do gás de cozinha, que está massacrando o povo brasileiro. Então, parabéns mais uma vez à Rede PT e espero mais vezes poder fazer aqui um diálogo diretamente com vocês. Um grande abraço e força aí nessa nossa luta. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.